Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, Manu. Tudo bem? Estão me enxergando? Sim. Tá. O que é isso, gente? Que capuz é esse? Tá frio, professor? Tá frio nada. Tem que ficar quente para matar o vírus do corona. Bom, gente, vamos começar. Desculpa aí o atrasinho, tá? O breve atraso. Bom, a gente vai continuar falando um pouco do Camões, né? Falando dos temas camonianos. Depois, rapidamente, eu vou fazer esses exercícios com vocês sobre a lírica camoniana, tá? E aí, como eu tinha combinado, como não cai no vestibular, não que seja perda de tempo, mas para a gente otimizar o tempo que a gente tem, eu peço para que vocês deem uma lida nas aulas 13 e 14, que é o Camões épico, que é os Lusíadas, que não cai por conta da extensão, né? Por conta do fôlego, não cai. Façam os exercícios e aí, caso apareça alguma dúvida, vocês podem me contatar. E daí eu vou direto para a literatura de informação. A literatura de informação, que é a aula 15 e 16, ela sim aparece. Não aparece na FUVEST, mas aparece no Enem e aparece na Unesp. A literatura de catequese do padre José de Anchieta e os tratados sobre a Terra Brasilis, a literatura de informação. Então, aparece, sim, eu já vi umas 2, 3 vezes questões sobre quientismo no Brasil. Tá? Então, a aula de hoje, eu quero focar, né, continuar focando no Camões lírico, tá? A gente vai fazer rapidamente os exercícios e aí eu parto para começar a falar de literatura brasileira, tá? Ou literatura do Brasil. Bom, só para relembrar, é preciso que vocês consigam estabelecer uma relação entre os temas camonianos, que são 3, sofrimento amoroso, mudanças constantes e desconcerto do mundo, com o projeto literário do Renascimento ou do Classicismo, que é a retomada dos valores greco-latinos. Que projeto literário ou que projeto artístico é esse? A retomada da racionalidade. Você colocar de novo para o centro da discussão a figura do homem, o antropocentrismo. E você tem que ser capaz de analisar e de verificar nos poemas camonianos como que esse racionalismo, como que esses valores da mímese, a valorização da razão, o antropocentrismo, a busca pela perfeição, como que aparece no Camões, tá? Vai aparecer de 2 maneiras. De uma maneira explícita, através dos temas camonianos, que são 3, desconcerto do mundo, sofrimento amoroso e mudanças constantes, mas vai aparecer também por meio de uma maneira implícita, que é através da razão. Porque quando Camões escreve um soneto, e o soneto é a forma eleita pelos renascentistas, né, principalmente pelo poeta italiano Petrarca, né, 2 quartetos, 2 tercetos, a medida nova, quando o Camões ele vai escrever os sonetos e ele vai tematizar esses temas de desconcerto, de mudança que muda a todo tempo, porque a vida é breve, do sofrimento amoroso, não significa
que o eu lírico camoniano está sofrendo, está vivenciando, está fundido com o poema, como acontece, por exemplo, no romantismo. Na segunda geração romântica, o poeta ele quer matar. Desculpa, quer matar não, ele quer morrer por amor. Mas ali ele está fundido. Aqui, o Camões, é como se Camões ele contemplasse, ele sofre, mas ele tem consciência do que o sofrimento pode causar nele. Isso é o racionalismo. E eu posso dizer que isso também denota um processo de não alienação do poeta. Porque se eu sei que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. Se eu sei que tudo muda rapidamente e que o mundo está desconcertado e nesse mundo quem é bom se dá mal e quem é mal se dá bem, se eu tenho essa consciência disso, isso significa que eu estou sendo racional, né? Esse é o elemento chave, né, da lírica camoniana. Você não pode cair na armadilha de achar, por exemplo, que o Camões está meramente sofrendo. Não, ele está dentro de um contexto renascentista, onde o homem está sendo valorizado, né, a partir das grandes navegações, né, apesar de toda aquela dinâmica do Renascimento. Mas, quando Camões ele se debruça sobre esses temas, ele sente o que está acontecendo porque ele faz parte, mas ele consegue ter um olhar crítico. É essa ligação, né? É isso, por exemplo, que diferencia o Camões de um Álvares de Azevedo, por exemplo, né? Da poesia ultrarromântica lá, byroniana, da segunda geração, né? Onde o poeta busca pela morte, o poeta quer sofrer, quer morrer de tuberculose. Essa é a diferenciação. O racionalismo está justamente aí, certo? A gente falou na aula passada, que foi na semana retrasada, sobre sofrimento amoroso, tá? Agora, o Desconcerto do Mundo, a gente já chegou a ler um poema, Os Bons Vi Sempre Passar? Acho que já. Já? E Mudança Constante? Também? Também acho que sim. Também, né? Então, vamos para os exercícios, tá bom? Então, gente, olha só. Como é que isso aparece no vestibular da Unicamp? Isso é muito importante. Você tem lá, certo, os sonetos, né, selecionados, que estão na lista da Convest. Isso vai aparecer, eles vão jogar esse soneto lá. Então, assim, viu Camões, o que você vai lembrar na hora? Então, tá lá, o texto do Camões. Você já vai puxar a seta. Sofrimento amoroso, desconcerto do mundo, mudanças constantes. Tá? O que liga os três elementos? A ideia de racionalidade. Aí pode aparecer dois tipos de questão. Uma questão só sobre Camões, para você interpretar o soneto, para você identificar as características dos temas camonianos, ou pode aparecer, por exemplo, Camões sendo comparado com um fragmento de um romance, com um poema da Ana Cristina César, por exemplo, onde você tem uma desilusão amorosa, e aí você tem que ter a malícia de justamente fazer esse contraponto. Mas, na sua prova, apareceu Camões, desconcerto amoroso, mudança constante, sofrimento amoroso, todos ligados pelo racionalismo. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Primeiro exercício aí eu vou fazer rapidinho. Tá? Caiu na universidade. Opa, caiu a minha... Ah, quebrou, tadinha. Caiu a minha luminária, que eu tanto amava.
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 2015, tá? Vou fazer bem rapidinho. Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a seguir, tá? Aí tem aí um trecho de um soneto, né, camoniano: busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me. Olha a consciência do poeta. O poeta tem consciência de que o amor está armando armadilhas para matá-lo, né? Que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Aí como se o Camões dissesse assim, mas o amor vai se fuder. O amor está armando para me matar, né, para me tirar o que eu tenho de precioso, mas ele vai se dar mal. Porque como que você vai tirar algo de alguém que não tem nada? Né? Então, aí você tem um elemento racional aí, ele tem essa consciência. Então, tem um trecho aí do soneto e depois um trecho que ele coloca aí, porém, já 5 sóis eram passados dos Lusíadas, né? Que dali nos partíramos, cortando os mares por nunca dantes navegados. Prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Esse trecho aqui é o canto 5º dos Lusíadas, que é o canto mais lírico do gigante Adamastor. Tá? Pergunta: assinale a alternativa que apresenta a classificação dos textos, né? E aí você vai por eliminação, tá? Épico e lírico, lírico e épico, lírico e dramático, dramático e épico. Dramático não é, porque para ser dramático teria que ser uma peça de teatro. Então você tem peça de teatro aqui nos 2 fragmentos? Não tem. Você tem 2 poemas. Então você já elimina a letra C, você já elimina a letra D. O que sobra? Épico e lírico, lírico e dramático. Caso você tenha dúvida, você resolve a questão pelo primeiro fragmento. No primeiro fragmento, você tem o trecho de um soneto, onde o Camões tem um olhar racional sobre os engenhos do amor, e depois, suponhamos que você não sabe, mas ele está te dizendo, os Lusíadas, né? Então, quer dizer, mesmo que você não tenha lido os Lusíadas, você, como aluno do ensino médio, você tem a obrigação de saber o quê? Que os Lusíadas é um épico secundário, assim como a Eneida, que Camões e o poeta latino Virgílio se inspiraram em Homero na Odisseia e na Ilíada. Então, é um épico. Então, qual que é a resposta correta? É a letra B. O primeiro é um soneto lírico, que pertence ao gênero lírico, e o segundo pertence ao gênero épico, porque trata dos Lusíadas, e os Lusíadas é um poema épico que narra a grandeza do povo lusitano através, né, representado através de um herói nacional, que é Vasco da Gama. Beleza? Primeira questão? Tudo bem, Toquinha? Sim. Beleza, vamos lá. PUC 2013. Isso é importante. Percebam, agora não dá para a gente ter esse olhar tanto, porque as federais elas passam, né? Estão todas passando pelo Enem. Mas é interessante de se notar o comportamento das questões nas federais, né? Quando o Enem já não era tão absoluto assim, né? Mas PUC 2013, PUC do Rio Grande do Sul, tá? Geralmente, como eu falei, a PUC não tem uma lista de livros,
Mas, mesmo assim, mesmo não tendo uma lista de livro, a tendência da PUC, para quem for prestar, é seguir a lista, pelo menos da PUC de São Paulo. Tá? A PUCamp segue a lista de... A tendência da PUCamp é seguir a lista da Unicamp. E a tendência da PUC aqui de São Paulo é seguir a FUVEST, mesmo que lá no edital não tenha explicitamente uma lista de livros. Tá? Então tá lá, ó, PUC do Rio Grande do Sul. Compare o poema de Camões, beleza? Aí eu preciso saber, esse poema de Camões está falando do quê? Sofrimento amoroso, mudança constante ou desconcerto do mundo? E o poema Encarnação. Leia as afirmações que seguem e preencha os parênteses com verdadeiro ou falso. Poema 1. Tá? Os poemas, os sonetos do Camões não têm título. O título, ele nos é dado sempre pelo primeiro verso. Tá? Então, o título dos sonetos camonianos é sempre o primeiro verso. Então, que poema é esse do Camões? Transforma-se o amador na coisa amada. A gente até já leu esse poema. Qual é o tema desse poema? Sofrimento amoroso, mudança constante ou desconcerto do mundo? Sofrimento amoroso. Sofrimento amoroso. Beleza? Mas, Toquinha, esse tema pode ser mudança constante também? Pode. Você concorda? Porque se eu me transformo na coisa amada de tanto amar, eu estou mudando. Se uma pessoa hoje diz que me ama e amanhã diz que não me ama mais, eu tenho uma mudança constante ali. Então, muito cuidado com isso. Há poemas, por exemplo, que você pode ter os 3 elementos. O que vai ditar a regra? A tônica do poema, né? O poema não está falando de estações do ano, não está falando da vida que passa rapidamente. O poema não está falando do tempo. O tempo é algo que muda constantemente, né? O poema está falando essencialmente de amor, apesar de ter nessa discussão sobre o amor a ideia também de mudanças constantes. Mas esse poema é clássico. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude de muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Né? É aquela ideia do amor neoplatônico. Né? Eu construo uma imagem para mim, né, que não corresponde com a realidade e, no final das contas, eu me transformo naquela ilusão que eu construí. Se nela está a minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar, em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideusa, que como o acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Aqui eu posso afirmar com certeza que tem mudanças constantes e tem sofrimento amoroso. Tá? Então, por exemplo, se isso aparece numa questão dissertativa, e aí? E eu peço para você identificar qual é o tema camoniano presente neste soneto. Você pode colocar mudança constante, ele está mudando, ele está em transformação. Será que a resposta desse aluno, mudança constante, estaria errada? Não estaria. Eu, como corretor, seria obrigado a aceitar a resposta. Seria obrigado a aceitar a resposta. A não ser que o distrator viesse fechado. Somente sofrimento amoroso. Sofrimento amoroso e mudança constante. Sabe desse jeito? Aí sim, eu seria obrigado a colocar a alternativa correta. Mas se a pergunta fosse dissertativa, eu consigo ver, e aí não é algo subjetivo,
há aqui tanto sofrimento amoroso quanto mudança constante. O que me leva para sofrimento amoroso? O título do poema: transforma-se o amador na coisa amada. Mas o próprio título do poema já dá a ideia de mudança, porque transformar é mudar. Então, na verdade, esse poema acaba tendo as duas coisas. Mas o que provoca a mudança? É justamente essa idealização que o eu lírico constrói. E essa idealização gera sofrimento. Então, querendo ou não, a ideia de sofrimento amoroso, ela acaba tendo um pouco mais de força, tá? O poema 2. O poema 2 se chama Encarnação. É isso? Encarnação. Vamos lá. Carnais sejam carnais tantos desejos. Carnais. Ó, aqui você já tem uma coisa para você se pensar. Opa, Camões, sofrimento amoroso, neoplatonismo. Neoplatonismo é o amor idealizado. Algo que é carnal não é algo que é idealizado, é algo que se concretizou. Vamos ver, né, do que esse poema se trata. Carnais sejam carnais tantos desejos. Carnais sejam... Só um minutinho, gente. Deixa aqui por causa do som. Carnais sejam carnais tantos anseios, palmitações e frêmitos e enleios, das harpas, da emoção, tantos arpejos. Sonhos que vão por trêmulos adejos. À noite, ao luar, entumecer os seios, láteos. Tem uma sensualidade aqui, não sei se vocês perceberam, né? De finos e azulados veios de virgindade, de pudor e de pejos. Sejam carnais todos os sonhos brumos, de estranhos, vagos, estrelados rumos, onde as visões do amor dormem geladas. Sonhos, palpitações, desejos e ânsias formem com claridades e fragrâncias a encarnação das lívidas amadas. Alguém sabe me dizer a que escola literária pertence esse poema? Alguém sabe me dizer? Parnasianismo? Não. Ó, você tem um uso abusivo de sinestesia. É simbolismo. Você tem a presença de elementos oníricos. Sonho, sonho, sonho. Sensações. É um poema simbolista, tá? Não é parnasianismo. O parnasianismo é o culto da forma, tá? Você tem uma impassibilidade, você não tem essa sensação etérea, sabe? Bruma, céu estrelado, visão, né? Fragrância, tudo isso é sinestesia. A escola literária que tem a sinestesia como característica é o simbolismo. Então, você tem um poema simbolista, né? E você tem um poema classicista. O poema simbolista se chama Encarnação, beleza? Então, quer dizer, algo foi encarnado, uma visão foi encarnada. Vamos ver o que os distratores me pedem aí. Os dois poemas falam mais sobre o sentimento do amor do que sobre o objeto amado. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Porque no 2, ele dá mais a ênfase no objeto amado, ao invés da idealização do amor. Segura aí. Uhum. Segura aí esse item aí para a gente discutir. Calma lá. No poema de Camões, o amor figura-se no campo das ideias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É o neoplatonismo. Depois,
Quanto à forma, os dois poemas são sonetos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2 quartetos e 2 tercetos. O título Encarnação contém uma certa ambiguidade, aliando um sentido espiritual a um sentido erótico. Verdadeiro ou falso? Você tem elemento de eroticidade aí no poema? Que escolhas lexicais, por exemplo, sugerem eroticidade? Desejo, por exemplo. Ele fala em entumecer os seios, né? Você tem eroticidade em virgindade, né? Então, é verdadeiro. A correta, tem outra que dá para ser VVV, não, correta é a letra D. Agora, vamos ver, então, por que você acha que os dois poemas, por que isso está errado? Os dois poemas falam mais sobre o sentimento do amor do que sobre o objeto amado, tá? Carnais sejam carnais tantos desejos, carnais sejam carnais tantos anseios, palpitações e eleios. Ele está falando de desejo, ele não está falando da mulher propriamente em si. Tanto que essa mulher, ela surge como uma aparição. Sonhos que vão. Olha a idealização. Ele está sonhando com ela. Percebeu? Conseguiu perceber? Então, correto é a letra D. Tá? Ele não teve um contato físico com ela, né? Se ele tivesse tido esse contato físico com ela, aí sim eu poderia falar que ele teria, que o poema, né, abordava o encontro com o objeto. Mas a ideia dela é sempre uma aparição. Claro, gente, a ideia dos dois. Só que no Camões, essa aparição, esse ideal dessa mulher, desse amor, aparece como, sabe, o amor perfeito. Aqui, essa ideia de amor aparece como algo erótico, como desejo, sabe, como T maiúsculo, quase, como alucinação, entende? Então, assim, por isso que os dois acabam conversando. A correta seria a letra D, tá? VVVV. Beleza? Com base no poema de Camões, transforma-se o amador na coisa amada e em seu contexto, qual é o contexto do poema? Renascimento, retomada dos valores greco-latinos. Quais são as características renascentistas? Forma perfeita, mímese, racionalismo, etc. Vamos lá. Afirma-se. Criado no século XVI, o poema apresenta um eu lírico que reflete sobre o amor e sobre os efeitos desse sentimento no ser apaixonado. Certo ou errado? Certo. Certo. É a racionalidade. Ele está refletindo sobre o amor e o que o amor pode causar. O amor pode te transformar no objeto amado, de tanto amar. Então, está correto o item 1. Racionalismo. 2. Camões é também o criador dos Lusíadas, a mais famosa epopeia produzida em língua portuguesa, que tem como grande herói o povo português.
representada por Vasco da Gama. Verdadeiro ou falso? Hein, gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Os Lusíadas foi publicado em 1572, é uma epopeia de imitação e tem como objetivo exaltar a grandeza da nação lusitana, tá? E essa nação é representada pela figura histórica de Vasco da Gama e nesse poema é narrado o feito dos grandes portugueses em meio às grandes navegações. Correto. 3. Percebam que o item 2 é, com certeza, você acha que os alunos, nenhuma escola pede para que o aluno leia os Lusíadas. Os Lusíadas não está presente em nenhuma lista de livros obrigatória. Mas o aluno tem que saber que Camões escreveu os Lusíadas, enfim. Então, quer dizer, é um conhecimento prévio aqui, o item 2 está correto. 3. Uma das características composicionais do poema é apresentado por meio de inversões sintáticas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Tanto que, olha lá, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude de muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Ele faz um cruzamento, né? Quem é que é o sujeito da ação agora? Quem é o objeto? Quem é o sujeito passa a ser o objeto? Quem é o objeto do sentimento passa a ser o sujeito? Então, ele faz uma inversão sintática, sim. Então, qual é a resposta correta? É a letra E. 1, 2 e 3. Beleza? Tudo bem? Por que só aparece você? É o último que fala, né? Que aparece. Geralmente sim. Eu não sei se está falando comigo, professor, mas geralmente tá. é o último que fala. Beleza. Enem 2012, já tá velhinho, né? Gente, com esse novo governo aí do Bolsonaro, desse ministro da Educação, eu acho que vai cair muito Camões, tá? Não vai cair modernistas da segunda geração, poesia engajada, sabe? De cunho social e político. Não vai cair Castro Alves. Eu acho que vai cair bastante Camões, bobear, vai cair um pouco de trovadorismo, vai cair arcadismo, sabe? Marília de Dirceu, né? Esse novo Enem aí, né? Nessa nova gestão. Vamos lá, Camões, tá. Então tá lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Enem 2012. Leda serenidade deleitosa. Leda é feliz, né? Alegria. Que representa em terra um paraíso. Entre rubis e perlas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso juízo, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser formosa, fala de quem a morte a vida pende, rara, suave, enfim, senhora, vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende, e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Qual é o tema? Apesar desse tema aparecer de uma maneira ainda um pouco sutil, não tão forte, mas qual é o tema deste soneto? Sofrimento amoroso, mudança constante ou desconcerto do mundo? Qual é o tema? Qual a metáfora que ele constrói aqui? Da figura que ele ama
ele constrói uma metáfora com outro elemento. Que elemento é esse? Que pode machucar e causar dor, mas ao mesmo tempo cativa. A arma. Então aqui, mesmo que de maneira sutil, você tem neste soneto um indício de sofrimento amoroso. Provavelmente esse poema aqui é daquela fase inicial do Camões. Você não tem ainda o Camões maduro, o amor é fogo que arde sem se ver e não se sente. Então tem esse poema. Logo a seguir eles colocam um quadro. Professor, Oi, pode falar. desculpa te interromper, mas Pode se fosse interromper. numa questão dissertativa, eu poderia justificar, então, pelos últimos versos? Os 3 últimos? Sim, é o último. Porque, olha, ele começa lá no primeiro quarteto, né? Feliz, serenidade deleitosa, né? Tá falando que a amada está sempre sorrindo e apresenta um olhar sereno, tá? Esse olhar é representado entre rubis e um doce riso. Então, como é que a mulher se mostra para ele? Sorrindo, né? Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Linda. Depois ele diz, ela sempre se apresenta de maneira moderada, claro, a condição da mulher, né? A mulher, ela está numa condição ali de submissão, tá? Onde ensinando tão despejo e siso, ela tem juízo, né? Ela não vai se atirar nos braços dele, que se pode por arte, por aviso, como por natureza ser formosa. É aquela mulher bonita que sorri, mas é comedida, né? Depois ele começa, fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora, vossa repouso nela e comedido. Então, ele se sente tranquilo nos braços dela, até o ponto de morrer, né, nos braços dela. Mas aí, no último terceto, ele diz, estas armas são com que me rende. Qual é a armadilha dela? O que ela faz? Essa Para graciosidade. enlaçar? É apresentar para ele uma segurança que é o quê? Ilusória. Você concorda? Porque se você vê uma mulher sorrindo, comedida, bonita, tranquila, feliz e bela, você vai ficar completamente o quê? Apaixonado, a ponto de eu me entregar totalmente para ela. Só que aí ele fala, isso daí, mulher, são as armas com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Olha a consciência dele aqui, tá? Eu posso me apaixonar por você, mas eu tenho consciência do que está acontecendo. Eu não sou tão ingênuo assim, percebe? Então, aqui você tem o elemento racional. E aí, para corroborar o que a nossa colega tinha falado ali antes, né? O que você falou? Você pode repetir? Eu tinha perguntado se numa resposta dissertativa eu poderia usar isso para justificar o sofrimento amoroso. Poderia, né? Poderia justificar a sugestão de que ela pode provocar um sofrimento amoroso. No entanto, o poeta tem consciência disso. Aí poderia. Aí o que eles fazem? Eles colocam um quadro de uma mulher, tudo bem, que não está sorrindo, mas está serena, tá? O quadro medieval, 1520, quer dizer, final da Idade Média, né? Já é renascentista. A mulher com o unicórnio, né? Esse unicórnio já dá o tom renascentista de antiguidade clássica aqui. Beleza. E aí a pergunta, a pintura e o poema,
embora sendo produtos, e o Enem adora esse tipo de questão, a questão de linguagem é basicamente isso, né? Comparar quadro com poesia, né? Embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, o soneto e o quadro, participaram do mesmo conteúdo social e cultural de produção pelo fato de ambos. Aí o que você tem que saber? Que contexto social e cultural é esse? Renascimento. Tá? Falar de renascimento, retomada de valores greco-romanos, harmonia, racionalismo, tá? Aí vem a pergunta, tá? Social e cultural de produção pelo fato de ambos, tá? Participam do renascimento, uma vez que ambos apresentam um retrato realista. Até aí, tudo bem. Evidenciado pelo unicórnio presente na pintura. Gente, aonde que está o erro aqui? Unicórnio. Unicórnios existem. É a guitarra elétrica. Pelo amor de Deus. Ele está sendo realista no poema? Tá. Ele tem consciência de que aquela mulher serena pode fazê-lo apaixonado e ele pode sofrer por conta dela. Beleza. Ele está sendo realista, racionalista. O quadro, o olhar dela é realista? Sim. Uma das características das pinturas renascentistas é o uso de autorretrato. Vide a Mona Lisa. Você tem um autorretrato. É a mímese, é a cópia da realidade. Renascimento, retomada dos valores greco-latinos. Mas o que estraga a pergunta? É evidenciado, olha isso, pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos. O unicórnio aqui acaba com tudo. O unicórnio não existe, né? Eu acho que não existe. Eu, pelo menos, nunca vi, né? Então, José descarta a letra A. Letra B. Ambas valorizam ou valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação das atitudes da mulher, evidenciados pelos adjetivos do poema, sim ou não? Não. A mulher é apresentada de maneira exagerada? Não, romântica? equilibrada. Não, equilibrada, comedida. O sorriso dela é comedido, né? Ela sabe, ela dá aquele sorrisinho de lado, é o siso do juízo, né? Então você tem um equilíbrio aqui. E equilíbrio é falar de quê? De renascimento. Então não tem excesso. Excesso você vai ter no romantismo. Excesso é coisa romântica. Aqui não tem excesso. Então, não é a letra B. C. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Segura aí. Segura a letra C. Beleza, a mulher está comedida, né? Está segurando ali, né? Não está espalhafatosa. A descrição dessa mulher que seduz também, e que ele tem consciência da sedução dela, a descrição dela também é uma descrição comedida, apesar dele saber que ela pode seduzi-lo. Mas vamos ler os outros distratores. Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher com base da produção artística, evidenciando pelos adjetivos usados no poema. Gente, tem uma palavra aqui que é muito forte, né? O quadro é de 1483.
Camões está no início do século XVI. Camões, foi justamente a minha fala no início. Você tem uma sutileza do sofrimento amoroso. Se eu tenho uma sutileza do sofrimento amoroso, ele está desprezando os elementos medievais? Não. Desprezar é uma questão muito forte. Ao mesmo tempo, vamos analisar o quadro. A vestimenta dela até tem traços medievais. O que quebra o medievalismo é a presença do unicórnio. Mas ele está apresentando a mulher como uma ninfa, sabe? Como uma deusa mitológica? Não. Então, não é a letra D. Você não tem desprezo do medievalismo. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior evidenciado pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Olha a cara de blasé dessa mulher. Ela está expressando aí emoção, gente. Ela está blasé. Tá igual esse olhar da foto, ó, blasé. Como é que você chama? Com quem você está falando, professor? Você A tá que falando falou com antes da quem? pergunta. A Ana, eu? Tá igual o olhar da Ana, blasé, ó. Ela não está expressando emoção exagerada, apaixonada, sabe, enlouquecida de amor. Não, tá blasé, ó. Tá totalmente blasé, né? Então é a letra, brincando, Ana, é a letra C. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Sim. INSPER 2012. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É o título do soneto. Vocês acham que o tema camoniano aqui vai ser o quê? Mudanças constantes. Mudanças constantes. Tá? Tudo muda. Tá? Muda-se o ser, a confiança, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal, ainda bem, ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algum houve, ficam as saudades. O tempo hoje cobre o chão de verde manto. Esse mesmo chão já foi coberto de neve fria. E dessa mesma maneira, o choro de hoje se converte em canto. E afora este mudar-se a cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como de costume, né? Como seria. Ou seja, qual é o tema do poema? Mudanças constantes. Tá? O tema das mudanças constantes vem da ideia renascentista, tá? Da brevidade da vida. A vida é breve, a vida é passageira. Então, Camões está falando aqui da necessidade de aproveitá-la. Tudo muda. Ele está, na verdade, fazendo a previsão de um tema que vai aparecer com bastante força no Renascimento e depois vai explodir no Barroco e vai explodir lá no neoclassicismo, que é o tema latino do carpe diem. Aproveite o dia, aproveite o momento. Por quê? Porque a vida é breve, a vida ela é passageira, tudo muda muito rápido. Hoje eu estou chorando, amanhã eu estou cantando, né? Hoje está fazendo frio, amanhã está fazendo calor, né? Então tudo muda. Então vamos lá. Caiu no INSPER, né? Assinale a alternativa em que se analisa corretamente o sentido dos versos de Camões. Então, assim, é uma questão de interpretação de texto. Então, se você sabe que
O Camões ele já tem um olhar racional. E você já sabe que o tema é mudanças constantes, você tem que ser capaz de interpretar o poema, tá? Interpretação de texto. O foco temático do soneto, e é um soneto, está relacionado à instabilidade do ser humano, eternamente insatisfeito com as suas condições de vida e com a inevitabilidade da morte. Aonde que está o erro? Eternamente? Aonde que está o erro da letra A? Insatisfeito? O que está insatisfeito? Nem sempre ele está insatisfeito com a vida. Vocês não mataram, gente. Ó, o foco temático do soneto. Eu estou dando vídeo aula, né? Outro dia eu fui descer no elevador, o meu vizinho perguntou: você dá aula de literatura? Aí eu falei assim: por quê? Não, porque eu sempre escuto você falando, eu presumo que seja videoaula, porque você não vai ficar falando sozinho, né? Eu falei: não, estou dando aula. Foco temático do soneto está relacionado à instabilidade, mudança constante, certo? Aonde que está o erro? É a instabilidade do homem, o foco do soneto, ou a instabilidade do mundo? Do mundo. Do mundo. Então o A está errado. O que o A está me dizendo? Que o foco temático do soneto está ligado, está direcionado ao homem que muda todo o tempo e por isso está insatisfeito. Mas o poema diz isso. O que muda o tempo todo? É o homem ou no soneto? É o homem ou é o mundo? O mundo. E o homem se adapta ao mundo. É o mundo. Então a letra A está errada. Tá? Por mais que ele diz um pouquinho lá, mudem-se as vontades, né? Mas a vontade ela é transformada por algo externo, né? Então, assim, é o mundo que está mudando, não é o homem. É o mundo que muda constantemente e nessa mudança eu preciso me adequar. Eu preciso ter consciência de que isso tudo muda. Então, o foco não é o homem, o foco é o mundo. Tá? Pode-se inferir, a partir da leitura dos dois tercetos, que com o passar do tempo, a recusa da instabilidade se torna maior graças à sabedoria e experiência adquirida. Aonde que está o erro desse item aqui? Que palavra que me diz que esse distrator está errado? Recusa? Recusa. Ele não se recusa. Não, as coisas mudam. Pronto. Eu vou aceitar que muda. É assim. Hoje o dia está claro, amanhã está escuro. Hoje eu estou triste, eu estou feliz. Ele não está recusando, ele aceita. E isso é um elemento de reflexão. E isso é um elemento de racionalidade. Beleza? Então o B também está errado. C. Ao tratar de mudanças e da passagem do tempo, o soneto expressa a ideia de circularidade, já que ele se baseia no postulado da imutabilidade. Tá certo ou tá errado? Errado, não é imutável. Não é imutável, não, tá errado, exatamente. Ele está falando justamente o contrário. Você tem, olha a construção, né? Você tem essa ideia de circularidade, sim, porque as coisas estão mudando. Primavera, depois vem uma outra estação. Estou triste, depois estou feliz. Você tem uma circularidade, sim, mas não é uma circularidade que está baseada na ideia de algo imutável.
Muito pelo contrário, é uma circularidade aleatória, né? O que acaba sendo uma antítese, né? Indiretamente aí. Então é imutabilidade, não, tudo muda, né? Tudo muda, tudo é imprevisível, né? Na segunda estrofe, o eu lírico vê com pessimismo as mudanças que se operam no mundo, porque constata que elas são geradoras de um mal cuja dor não pode ser superada, né? Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, adoro. E do bem, se algum houve, o que sobra? A saudade. Então, seguro aí a letra D, que eu preciso Professor, ver a letra... Oi. uma dúvida. Nessa estrofe, tem um resquício de Desconcerto do Mundo ou não? Sim. Parece que é. Sim, Justo. Uhum. exatamente. Tem desconcerto do mundo. Porque o desconcerto do mundo, onde tem mudança constante, tem desconcerto do mundo. O que você tem que verificar qual é o tônus que é mais forte. Ok? Então, quando eu falo para você que, não tem jeito, o mundo está mudando e das coisas boas não sobram nada, só mágoas, e das coisas ruins só sobram mágoas, e das coisas boas se sobram alguma coisa, é só um restauro de saudade, tem algo errado aí, né? Então, tem um elemento, sim, de desconcerto do mundo, sim. Mas qual é o título do poema? É de mudanças. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, o que é mais forte aqui? A ideia de mudança, tá? Mas tem, sim, um tonzinho de desconcerto. Não tem sofrimento amoroso, tá? Mas tem a ideia, assim, de desconcerto. Então, segura D, vamos ver aí. As duas últimas estrofes autorizam concluir, as duas últimas, que a ideia de que nada é permanente não passa de uma ilusão. Não. Ele é racional, ele sabe que não é uma ilusão. Ele sabe que tudo muda, que tudo é empírico. Tanto, né, que ele faz uso de elementos empíricos para comprovar essa mudança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, né? Então, hoje está nevando, amanhã não está. Então, essa ideia de que tudo não passa de uma ilusão está errada. A letra correta é a letra D. Beleza? Professor, o primeiro terceto, ele faz uma relação, né, com as estações do ano. Do ano. Tá, Sim. justo. Uhum. Sim. Que é o elemento empírico, né? Que justamente anula, né, e não passa de uma ilusão. Né? É um argumento que ele usa. Não, as coisas mudam, sim. Né? Por mais que alguém chegue e fale, não, essa ideia de mudança é subjetivo, porque os meus sentimentos são imutáveis, eu vou te amar a vida inteira, ela não se perfaz, porque ele usa um elemento concreto para mostrar que tudo muda. E o amor, ele não dura a vida inteira, já dizia o Vinícius de Moraes, posto que chama, que seja eterno enquanto dure. Pode durar uma vida inteira, mas pode durar uma semana, posto que chama. Né? Mudança constante. Né? Então, é a letra D. Beleza? Universidade, eu acho que estadual deve ser do Piauí, né, gente? Muitas são as formas fixas que foram cultivadas por Camões, tá? Principalmente o soneto,
a redondilha maior, a redondilha menor, elegia, odes, por aí vai. Muitas dessas formas também foram praticadas por outros poetas do quinhentismo português, né, como o Sá de Miranda e Antônio Ferreira. Assim, dentre as formas literárias que compõem a poética de Camões, quais não podemos assinar como cultivadas pelo poeta? Então, aqui é uma questão mais de conhecimento mesmo de mundo, assim. É uma questão que não faz sentido, né? Não avalia o conceito literário. Ele quer saber o que Camões não fez, né? Aí é fácil. Você vai. Camões fez odes e elegias. Odes é um poema onde você eleva alguém que está vivo. Isso é uma ode. É um poema de elogio. Só que a pessoa tem que estar viva. Isso é uma ode. Tá? Então, exemplo. Eu vou escrever hoje um poema para o Bolsonaro. Tá? E onde eu vou exaltar as qualidades do Bolsonaro. Esse meu poema é uma ode. É ironia, tá, gente? É uma ode. Beleza? Ah, mas agora eu vou escrever um poema sobre o aniversário de morte do Ayrton Senna, onde eu vou elevar a coragem desse herói brasileiro. Eu estou fazendo uma ode? Não. Eu estou fazendo uma elegia, porque a elegia tem sempre o elemento fúnebre. A morte. O Ayrton Senna já está morto. Tá? Então, por exemplo, vou escrever um poema, olha, um poema onde eu vou elevar, exaltar a coragem dos enfermeiros que morreram lutando contra o coronavírus. É uma ode ou uma elegia? Elegia. É elegia. Tá? A elegia tem que ter o elemento fúnebre. É sempre de elevação. Mas o objeto que está elevado, ele já morreu. Tá? Então, eu vou lá no enterro, o morto está lá, eu saco um papel e declamo o meu poema para ele. Aquele meu poema é uma elegia. Tá? Então, Camões fez odes, fez elegias, fez oitavas, versos com 8 sílabas, fez ecoglas. O que é uma ecogla? É um poema bucólico, tá? Que se passa no campo. É um poema pastoril que se passa em meio à natureza. Quem é que vai fazer muito ecogla? O Tomás Antônio de Gonzaga, a Marília de Dirceu, lá no neoclassicismo, no arcadismo, que a gente vai estudar mais para frente. O Camões ele também fez uma ecogla. Ah, por que ele fez ecogla? Camões é classicista, classicista é renascimento, renascimento é retomada dos valores greco-latinos. O que eu tenho na Grécia Antiga, o que eu tenho em Roma? As poesias horacianas, Horácio, poesia bucólica. Então ele fez ecloga também. Redondilha, sim, maior e menor, maior 7 sílabas, menores 5. Epopeia, fez os Lusíadas, beleza. Canções, sim. E sextinas, também com 6 sílabas. O que ele não fez? Poemas figurados. Aqui ele praticamente inventou esse termo. E o canto real, que é um canto de exaltação aos reis. Que é o que ele não fez. Então, é a letra B. Você vê uma pergunta
esse tipo de questão nunca vai aparecer na FUVEST, gente. Nunca vai aparecer, tá? Porque a FUVEST sempre vai avaliar conceitos literários e não o que foi produzido ou o que não foi produzido, sabe? Não tem como você mensurar isso, né? Só quem sabe isso de fato é o cara que estudou Camões ou o cara de letras, né? Que estudou isso a fundo. Então, é um tipo de pergunta que não se usa mais, né? Que não aparece. Vestibulares mais contemporâneos, mais antenados, não aparece. Tá? Enem, vamos rapidinho aí. Segunda aplicação de 2010. Hilda Rist, maravilhosa. Ouvia que não podia odiar e nem temer, porque tu eras eu. E como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer? Vocês conhecem a Hilda Rist? É uma escritora que morreu há pouco tempo, né, no início dos anos 2000, né, uma das principais poetas da literatura brasileira, né, tem uma poesia lírica, erótica, extremamente forte, né? Adorava cachorros e gatos. Ela morava ali em Campinas, né? Num sítio, o Sítio do Sol, eu acho que chamava. E ela tinha mais de 50 gatos e cachorros. Ela saía catando na rua, assim, cachorro e gato, né? É uma das grandes poetas da literatura brasileira, Hilda Rist, tá? Então, diz assim: uso do verso livre, sem rima, sem métrica, poema modernista, tá? Ouvia que não podia odiar e nem temer, porque você era eu. E como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer? Beleza. De novo, o transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude de muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tem a parte desejada. Aqui a fusão do sujeito com o objeto, né? O objeto almejado que se funde, né? O desejoso se funde com o desejo, né? O eu se funde com aquilo que deseja, você se funde com aquilo que você teme, enfim. Nesses fragmentos do poema de Hilda e de Camões, a temática comum é, vamos lá, o outro transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. Deixa aqui, né, em suspenso para a gente analisar os outros extratores. A fusão do outro com o eu lírico, havendo nos versos de Hilda Rist a afirmação do eu lírico de que odeia a si mesmo. Não tem essa afirmação de que ela odeia a si mesmo, né? Ela fala, como eu posso me temer, né? Não é a letra B. O outro que se confunde com o eu lírico, verificando-se, porém, nos versos de Camões, certa resistência do ser amado. Não, Camões se entrega. Ele tem consciência que vai se fuder, que eu vou me transformar na coisa amada. Não resisto ao amor. Estou amando, vou amar. Então não tem resistência. C não é. A dissociação já errou. Letra C não é. Não tem dissociação entre o outro e o eu lírico. Tem uma fusão. Transforma-se o amador na coisa amada, né? Eu sou o outro e eu me temo e eu me amo. Então não tem dissociação. Não é o D. O outro que se associa ao eu lírico, sendo tratado nos textos 1 e 2, respectivamente como ódio e amor, não. Não. Isso, você pode até achar que no da Hilda Rist tem isso, né? Porque eu temo a mim mesmo. Eu me contemplo e eu me temo. Mas não chega a ser ódio.
E no Camões não tem ódio. Ele quer morrer afogado. Eu quero me transformar num objeto amado. É o que eu mais quero. Então, a letra correta é a letra A. O outro transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. Né? É aquilo que quem ama quer. Né? Quem ama o outro, né? O que é o amor? É a busca pela outra metade. Quando você encontra essa outra metade, você se funde a ela. Né? É tudo aquilo que quem ama quer. Então, é a letra A. E já deu, né, a última da Unicamp. Leia o soneto de Camões. Ô, Ana, fala para mim, qual é o tema? Rapidinho aí para a gente terminar a aula. Mudança constante, desconcerto do mundo ou sofrimento amoroso? Sofrimento amoroso? Não, Ana, olha o poema. Calma. Vai com calma. Desconcerto do mundo, prof. Perfeito. Desconcerto do Mundo. É porque Desconcerto eu li sobre do... amor no terceiro verso. Não. Aí confundiu. Ó, Babilônia, vocês sabem a Torre de Babel? Uhum. Né? Aquela confusão, várias línguas que Deus mandou destruir, já dá essa ideia de desconforto. Aí a pergunta fácil. Uma oposição espacial configura o tema e o significado desse poema de Camões. Identifique essa oposição, indicando seu significado para o conjunto de versos. Aqui seria difícil, porque o aluno teria que saber um pouquinho de conhecimento bíblico. A oposição espacial aqui está entre Babel e Sião. Babel é uma cidade que era falada, você tinha várias línguas faladas lá e era repleta de pecados. Sião é a terra santa, é a terra prometida. Então tem essas duas oposições espaciais aqui, né? O lugar sagrado e o lugar profano, tá? Identifique nos dois tercetos expressões que contemplem, olha, ele está te dizendo, a noção de desconcerto, fundamental para a compreensão do tema do soneto e da lírica camoniana. Eu quero duas expressões que revelam desconcerto aqui no terceto. Aonde tem? Duas expressões. Cá, neste labirinto, onde a nobreza, com esforço e saber pedindo vão, as portas da cobiça e da vileza, né? Cá, neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso, estou da natureza, me esquecerei de ti, Seão, né? Aonde que dá a ideia de desconcerto, né? Quanto mais nobre, quanto mais vil, quanto mais cobiça, mais dinheiro você tem, né? Professor, Oi, fala, querido. esse labirinto também indica uma bagunça, não é? Labirinto também. Labirinto também dá ideia de desconcerto. Você não sabe para onde ir, né? Também acaba revelando esse labirinto. Outra expressão também, escuro caos de confusão, também dá ideia de desconcerto. Imagine você dentro de um lugar caótico e escuro. Você está totalmente o quê? Desconcertado. Beleza? Tudo bem, gente? Aí, na aula da semana que vem, a gente vai falar de quinhentismo, tá? Tudo bem? Aula 15 e 16, aí é importante porque eu vou falar de literatura brasileira e literatura do Brasil, para depois a gente já preparar para entrar no Gregório de Matos Guerra. Beleza? Beleza. Beijo, pessoal. Tchau, professor. Tchau, prof. Professor, obrigado.
Tchau, tchau, queridos.